Muito bem! Aqui Linhares Show, especial, valorizando o que é nosso, dentro do Altemar Félix, pergunta. E hoje o quadro Direitos e Deveres de todas as quartas-feiras. Antes de começarmos aqui, deixa eu mostrar para você, colocar o óculos aqui, mostrar esse livro aqui, ó. 2018, Não Tenhais Medo, quando o coração não aguenta mais, de Dário Santucci. Ele já esteve aqui sobre o primeiro transplante de coração de Linhares, baseado em fatos reais. A história é maravilhosa, vale a pena você adquirir, né? Ir na internet para ler também, né? Ou adquirir ele agora, como é que a gente chama? Palpável, né? Agora é palpável. Eu gosto assim de pegar... Edição impressa. Edição impressa. Então hoje tem aí, né? Para você adquirir nas livrarias aqui, tudo legal, tá bom? Dário Santucci, obrigado, Dário. Dedicatória aqui, né? Para o ilustre comunicador Altemar Félix, obrigado pela atenção e cordialidade, é claro, oportunidade. Espero que aprecie esta história baseada em fatos reais. Dário Santucci, 22 de janeiro de 2025. Esse livro é especial. Bom, quadro Direitos e Deveres hoje fala sobre desporto. Seus direitos, seus deveres, atletas, quem gere clubes, todo mundo envolvido no esporte. Conosco, o advogado especialista em direito desportivo, figurinha carimbada aqui no nosso programa, Josemar Francisco Pegoretti. A salva de palmas para ele! Ei! Josemar Pegoretti, bom dia! Bom dia, Altemar, bom dia, ouvintes da Atitude FM. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Pois é, então vamos lá, direto ao assunto no quadro Direitos e Deveres, falar sobre desporto. Primeiro, o que é direito desportivo? Então, Altemar, o direito desportivo ele é um ramo do direito, assim como nós temos o direito de família, o direito de sucessões, o direito do trabalho, o direito do desporto, o direito desportivo, ele é um ramo, né, que trabalha com as relações jurídicas estabelecidas nas competições, né, estabelecidas entre os clubes e atletas, em contratos, né, na proteção dos direitos do clube, atleta, associação, né, das instituições que compõem, na assessoria, né, a carreiras esportivas, na assessoria a federações, confederações. Então, ele é um ramo que abrange todas as relações que se estabelecem dentro do desporto. Tá certo. Bom, quais os princípios do direito desportivo? Então, Altemar, o direito desportivo, ele trabalha com todos os direitos, com todos os princípios legais no direito geral. Mas ele tem, essencialmente, duas características específicas, né? Uma é a celeridade, ou seja, ele precisa ser ágil, ele precisa ser rápido. Imagina, por exemplo, que o Flamengo perde um jogador no domingo por um cartão vermelho. Sei. E esse cartão vermelho sendo analisado pelo clube, pode ser que ele não tenha sido na medida justa. E esse jogador já tem jogo na próxima quarta-feira pela mesma competição. Isso. Então, o direito desportivo ele tem que dar conta de julgar esse atleta antes da quarta-feira para saber se aquele cartão vermelho vai realmente impedir dele participar ou se vai permitir que ele participe, sendo anulado. Então, a celeridade é um dos princípios fundamentais da justiça desportiva. E o outro é a informalidade. Porque na justiça comum, nós temos todos os ritos, todas as formas que precisam ser estabelecidas a partir de uma petição inicial. No caso do direito desportivo, um simples e-mail, né, do clube, do advogado ao tribunal, faz com que esse processo seja aberto, dando razão à celeridade. Tá legal, né? Bom, primeiro, nós vamos falar daqui a pouco sobre os direitos e deveres dos atletas também, né? Sim. Quais são as principais leis que regulamentam o esporte no Brasil? Então, essa pergunta é importante. Nós temos uma organização do sistema
do Sistema Nacional de Esporto, né, de Desporto no Brasil, e a gente tem assim, como instituição máxima o Ministério do Esporte. Junto ao Ministério do Esporte nós temos as confederações, né, que estão ligadas diretamente ao Ministério do Esporte, junto com o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, né, que são instituições que fazem a gestão nacional do sistema. A Lei de Incentivo do Esporte, a 11.438, né, de 2006, conhecida como Lei Pelé, aquela questão toda, ela organiza esse sistema. Né, e nessa organização do sistema, junto com a Lei 9.615, ela dá essa organicidade, partindo do Ministério do Esporte, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, o Conselho Nacional do Esporte, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal. Então, além da 9.615, da 11.348, nós temos também a Lei Geral do Esporte, que é a 14.597, de 2023, que institui oficialmente o sistema, ou seja, ela coloca todas as instituições, desde o clube até a confederação, dentro de uma organicidade do país. E além disso, nós temos as leis da loteria, que trabalham com a parte de incentivo. Para você ter uma ideia, a loteria esportiva, ela sustenta basicamente os programas nacionais de Bolsa Atleta e esporte de alto rendimento, com o repasse de um percentual daquilo que é arrecadado. Então todo mundo que joga, né, na loteria contribui para o esporte no Brasil. Mega Sena, essas coisas aí que são exatamente institucionais. Né? Você tem ideia, o Comitê Olímpico, em 2020, ele recebeu 293 milhões, entendeu, para apoiar os atletas oriundos da lei do esporte. E como é que é organizado o desporto no Brasil? Então, em resumo, o desporto ele nasce com o atleta, né, e vai até a Confederação Brasileira. Então, se eu tenho um atleta de judô, ele está registrado no clube, o clube está registrado na Federação Estadual, a Federação Estadual, por sua vez, está ligada à Confederação, né, que está ligado ao Comitê Olímpico. E aí você parte para a Organização Internacional. Mas no Brasil nós paramos no Comitê Olímpico quando se trata de esporte olímpico. E o que são esses chamados aí certificados 18 Ato Ministério do Esporte? Então, o que acontece? A lei de incentivo ao esporte permite, né, que tanto pessoa jurídica como pessoa física possa fazer deduções fiscais em projetos aprovados no Ministério do Esporte. Esses projetos, para estarem aprovados no Ministério do Esporte, podem ser por clubes, podem ser por associações, né, podem ser por federações, organizações da sociedade civil. Pode ser também por ente público, por exemplo, a própria Secretaria Municipal de Linhares, ela pode aprovar um projeto. Para que ela aprove esse projeto, ela tem que estar registrada no Ministério do Esporte. Esse certificado, ele atesta que a instituição ela é regular em todos os aspectos, que ela cumpre a legislação, tanto a legislação com relação às questões civis, né, que são a questão de registro, né, tem estatuto, ela tem ata, tem uma diretoria, ela tem os atletas regulares, né, ela tem as comissões, ela presta conta, a questão fiscal, ou seja, ela recolhe, ela tem um contador, né, ela cumpre com as obrigações trabalhistas, né, ela tem uma sede, essa sede ela está regulamentada com questões de todas as certidões, né, certidão do Corpo de Bombeiro, alvará de licença, ela está afiliada. Então, esse certificado atesta que essa instituição ela é regular em todos os princípios, humanos, trabalhistas e de planejamento. E, além disso, ela dá publicidade a todos os atos nas redes sociais e num site. Bom, qual a diferença entre esporte olímpico e não olímpico? Então, essa diferença, ela se baseia na regulamentação do esporte. Então, nós temos o Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, ele, a partir da organicidade do esporte, ele faz a filiação de confederações. Então, por exemplo, o judô, né, que é um esporte conhecido, ele é filiado e ele é olímpico. Por que ele é olímpico? Porque ele só tem uma federação estadual, uma confederação brasileira,
O judô, ele está nos 5 continentes, né? E é reconhecido através da sua confederação na Confederação Mundial de Judô. Então, esse esporte ele é acolhido pelo Comitê Olímpico. O que faz essa diferença? O esporte que é ligado ao Comitê Olímpico, ele passa a ter os benefícios do ciclo olímpico e passa a ter direito a pleitear alguns benefícios de materiais, recursos humanos e valores. O esporte não olímpico é aquele esporte que ainda não tem uma regulamentação mundial. Por exemplo, o jiu-jitsu, um dos esportes que mais tem atletas no Brasil. Ele tem no Brasil ele tem no mínimo de 5 a 7 confederações. No nosso estado nós temos 5 federações, né? Ele não tem uma regulamentação própria, ou seja, a mesma legislação que rege, né, a disputa aqui no Espírito Santo, no Brasil, não é a mesma que rege em uma outra federação. Então você tem a CBJ que tem uma regra, aí depois você tem a CBJJD que tem outra regra. Então ela não é unificada. Por não ser unificada, ela não é reconhecida como olímpica. Como olímpica. Bom, e aí vem aquela questão. E o atleta, como é que o atleta pode ser considerado, né, a diferença, né, do atleta amador para o profissional? Tem o amador, tem o profissional. Essa é uma pergunta interessante. A gente até ouve muito falar nisso. Futebol amador ou futebol profissional. Sempre que a gente pensa no amador, a gente não pensa em resultado financeiro. Não pensa em resultado financeiro. Então, quando você pensa no esporte profissional, você está pensando numa atividade como se fosse um trabalho qualquer. Então você tem lá, por exemplo, o médico que ele tem que cumprir uma carga horária, ele tem um contrato, ele tem regulamentação. Isso é profissional, né? O atleta amador, ele está vinculado muitas vezes a um clube, a uma entidade, mas ele não tem isso como fonte de recurso, né? Você tem lá um atleta do Fluminense, ele tem um contrato de trabalho, ele tem os seus direitos, os seus deveres que ele tem que cumprir para se manter no clube. O atleta amador é aquele que ainda não participa de atividades com finalidades financeiras. Porém, tem que fazer uma ressalva, né? Esporte olímpico. O esporte olímpico, ele tem uma diferença. Por exemplo, o boxe, né? O boxe olímpico ele é considerado esporte amador. Porque no princípio do esporte olímpico, apesar do atleta ganhar bolsa atleta, ter premiação, ele não tem a obrigatoriedade de ter um salário fixo no clube. Já o boxe profissional, ele não é considerado olímpico, porque ele passa a ter um contrato profissional. Isso! Agora vamos lá, os cuidados com os atletas menores de 18 anos, quais devem ser? Então, essa pergunta é extremamente importante. A primeira questão que a gente pensa é o seguinte: o atleta menor de 18 anos, o princípio básico, né, da nossa legislação pátria é que ele deve estar ligado ao estudo. Então, a primeira preocupação dos pais tem que ser com o estudo. O esporte ele vem como um agregador. E aí o primeiro cuidado que a gente tem que ter, geralmente, não é regra, mas o atleta ele vai, quando o pai é atleta, o pai quer que desde criança, desde muito cedo, o atleta tenha uma iniciação esportiva. E aí vamos pensar, um pai que é motociclista, que corre de motocross, ele tem interesse muitas vezes que o filho vá fazer motocross. Isso é uma questão complexa, porque existe regulamentação em países diferentes. Nós tivemos, há 2 anos atrás, um jovem de 9 anos, que numa corrida de motocross no Brasil, argentino, né, ele sofreu um acidente e faleceu. Então, veja o que é. O primeiro cuidado que a gente tem que ter com relação ao esporte é a segurança do atleta. Que esporte que ele vai fazer? Fazer futebol dá lesão no joelho, dá lesão no tornozelo, a gente sabe disso. Mas outros esportes podem trazer lesões. Então, o primeiro cuidado é cuidar da saúde do atleta. O segundo, você vai colocar o seu filho para fazer qualquer atividade física, é importante que você faça uma pesquisa, né? A gente sabe que hoje a questão, e o Comitê Olímpico trata disso, que é a questão do assédio, né, tanto moral, sexual, com relação a atletas novos. Tá legal. Então, ó, assédio moral, sexual com relação a atletas novos. Guarde aí que daqui a pouco, após o intervalo, o Dr. Josemar vai falar conosco
conosco a respeito deste assunto, desse tópico, aqui no quadro Direitos e Deveres. Assunto hoje é desporto, fica ligado.